Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa videoaula nós vamos discutir, falar ainda um pouco mais sobre o raio atômico. Eu queria dar um exemplo para vocês mais prático desse assunto. Tranquilo? Então, só para resgatar algumas coisinhas lá da última aula, a gente viu, gente, que raio atômico ele tem a ver com a distância do núcleo até a última camada, certo? Então, aquela distância do núcleo até a última camada. O que vai fazer alterar? O que vai fazer alterar o meu raio atômico? Bom, vai ser exatamente a força, a atração que esse núcleo faz nessa última camada. Tranquilo? Que é o que nós chamamos de carga nuclear efetiva. Lembra que as camadas internas, elas atrapalham, elas blindam e acabam não deixando com que o núcleo atraia assim tão certinho a última camada, certo? Bom, e o que ajuda ao raio atômico ficar maior? São duas coisas básicas. Aumentar a quantidade de camadas. Então, nesse caso aqui, ó, quanto mais camadas um átomo tiver, maior vai ser o raio atômico dele. Tranquilo? Porque ele vai ter um monte de camada. Na tabela periódica, o que configura isso? O período que ele se encontra. Certo? Então, se eu for descendo aqui, ó, na tabela periódica, eu percebo, ó, eu vou descendo do primeiro, segundo, terceiro e vou até o sétimo período. Ou seja, conforme eu vou descendo, então, na tabela, vai aumentando a quantidade de camadas. Por consequência, o raio atômico ele vai crescendo também. E o que ajuda também o raio atômico ficar maior? Bom, simples, né, gente? Vamos só fazer um pequeno esquema. Imagina que eu tenho aqui um núcleo. Imagina aqui que eu tenho a última camada. Certo? Para que o raio atômico fique grande, o raio atômico seja maior, o que vai acontecer? O que eu preciso que aconteça? Que essa força aqui, ó, essa força atrativa, essa força atrativa entre esses dois aqui, ó, entre última camada e núcleo, tem que ser menor. Como é que o meu raio atômico vai crescer se o núcleo está puxando, está atraindo com grande força a última camada? Uma força muito grande, uma atração muito grande, deixa o raio atômico pequeno, certo? Então eu preciso que essa atração seja um pouco mais sossegada, mais fraca, para o raio atômico ser um pouco maior. Então, ó, a atração tem que ser menor. Então eu preciso de uma atração menor. E daí, professor, como é que eu faço para essa atração ficar menor? De que maneira eu faço isso, meu querido professor? Bom, gente, bem simples essa ideia. Para que a atração entre última camada e o núcleo diminua, o que eu vou ter que fazer? Ter menos carga. O meu núcleo precisa ter menos prótons. Ah, professor, então quer dizer que para ter menos atração, o número atômico vai ter que ser menor. Vai ter que ter menos próton nesse núcleo. Ah, tá. Então, para ter uma menor atração, portanto, eu preciso ter um número atômico menor, né? Isso daqui, então, vai ajudar o meu raio atômico crescer. Exatamente. Menos atração significa ter menos próton, número atômico pequeno. Com isso, o raio atômico fica maior, a eletrosfera fica mais espaçosa. Vamos dizer assim, a última camada fica mais espaçosa. Beleza, professor. Ou seja, aqui é esse camarada que me importa, o número atômico. Porque eu sei que o número atômico ele cresce da esquerda para a direita, certo? E o que acontece? Eu preciso que ele diminua para que o raio atômico cresça. Então, eu vou do lado oposto. Já que o número atômico cresce da esquerda para a direita, para que o raio atômico cresça, eu vou no sentido oposto do número atômico. Então, o raio atômico, ó, ele cresce da direita para a esquerda, certo? Bom, então essa aqui é a ideia básica de raio atômico. Agora, a gente me diz o seguinte, todos os vestibulares vão te dar uma tabela periódica? Não, não vão te dar mesmo uma tabela periódica. Ah, professor, então vou ter que decorar os elementos? Também não, gente. Mas como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou localizar os elementos, entender raio atômico, se eu não vou ter uma tabela na hora da prova lá, por exemplo? Dependendo do vestibular que você faça.
Bom, gente, para isso que serve a configuração eletrônica. A gente não viu nessa playlist que tem uma maneira de localizar os elementos na tabela de acordo com a configuração? Vamos aplicar isso aqui agora, porque é aqui que fica útil aquela ideia, certo? Imagina, gente, que eu tenha três átomos aqui, três elementos químicos, X, Y, Z, genéricos, ok? E eu tenho que saber, por exemplo, sei lá, quem tem maior raio atômico aqui. Não tenho tabela na minha mão, porque se eu tivesse uma tabela de boa, olha aqui os números atômicos, eu olho aqui os números atômicos, pronto, vou lá na tabela, procuro e já faço a localização deles, já digo quem tem maior e menor raio atômico. Mas aqui só tem isso, elementos, o seu número atômico, e ele pede qual que é o raio atômico maior, quem tem maior raio atômico maior, certo? Como é que eu faço, professor? Primeira coisa, distribuição eletrônica. Não tem como escapar. Então vamos lá, fazendo a distribuição do elemento X. Tem 12 prótons, né? Número atômico igual a 12. Então ele tem 12 elétrons. Então fazendo essa distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí nesse caso fechou aqui, né? 2, 3, 2, 4, 10, 12. Fechou. Agora aqui, ó, o elemento Y, beleza? O elemento Y agora. Bom, 15 de número atômico, então 15 prótons, 15 elétrons. Só fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, mais 3 elétrons só, 3p3. Beleza. Próximo elemento com 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tranquilo? Agora vamos saber a localização deles na tabela periódica. Tranquilo? Bom, gente, todos os dois primeiros aqui, ó, esse elemento X, ele tem três camadas, K, L, M, certo? KLM. Então, eles têm três camadas, então ele está no terceiro período, juntamente com esse aqui, ó, KLM. Os dois têm três camadas, então os dois estão no terceiro período. Então, tá aí, ó, primeira parte, já sabemos a localização, o período que eles se encontram. Então, terceiro período, ok? Os dois se encontram nele. Vou colocar 3P, 3P, não é capaz de se confundir, então é melhor colocar período mesmo. Período. Show de bola, professor. E o último, o Z. 4 camadas, K, L, M, N. Então, ele está no quarto período da tabela. Show de bola? Bom, professor, já sabemos em qual período eles se encontram. X e Y estão no mesmo período e Z está no quarto período. Agora temos que saber o grupo. Como é que eu faço o grupo, professor? Simples. É só saber em qual bloco eles se encontram, certo? Bloco S, bloco P, representativo. Bloco D, bloco F, transição, certo? Então, olha só. Último subnível desse, primeiro subnível, segundo, terceiro, é o 3S. Então, esse camarada aqui, 3S. Aqui, ó, primeiro subnível, segundo, 2S, 2P, 3S. E o último subnível é 3P. Pronto. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E o último subnível que é o 4S. Show de bola? Bom, já sabemos o que é aqui, professor. O que nós podemos já interpretar desses camaradas? Bom, simples. O X, ele está no bloco S, então ele é representativo, certo? E por estar no bloco S, ou ele é do grupo 1, ou ele é do grupo 2. Lembra que o bloco S, vou até redesenhar uma outra tabela periódica aqui, beleza? Então, aqui, ó, já vamos fazendo uma construção de uma tabelinha aqui para nos orientar. Então, olha só.
Não vou ter nenhum de transição, então vou puxar mais para cá mesmo. Tranquilo. Opa. Aí. Agora, olha só. Para me orientar, eu sei que o bloco S é esse bloco aqui, ó. É o bloco do grupo 1 ou grupo 2, representativos, né? Grupo 1 ou grupo 2. Metal alcalino ou metal alcalino terroso. Para diferenciar, o que eu tenho que fazer nos representativos mesmo? Olhar a última camada. Aqui, ó, última camada é essa daqui, no caso, para o elemento X, certo? Até vou diminuir aqui, ó. Aí, agora fica melhor. Então, aqui, ó, 3s2. Então, ele tem 2 elétrons nessa última camada. Por consequência, gente, ele é grupo 2, certo? Por ter 2 elétrons aqui, ó, nessa última camada. Beleza? Então, olha só, o elemento X, terceiro período e é do grupo 2. Então, mais ou menos aqui, né? Seria mais ou menos aqui, ó. Terceiro período e aqui, grupo 2. Então, ele estaria localizado mais ou menos aqui. Tá aí o meu elemento X. Tranquilo? Bem sossegado, né? Bom, agora vamos para os outros. A mesma ideia. Vamos matar aqui, ó, o Z, que também é grupo S, bloco S. Vamos lá. Olho para a última camada dele. A última camada dele tem quantos elétrons? 2. Olha só que maravilha. Ele também está no grupo 2 por ter 2 elétrons na sua última camada. Tranquilo? Então, ele está na mesma família que Y. Olha que sossegado. Só que ele está em qual período? No quarto. Então, ele está uma casa abaixo aqui, ó. Então, ele está uma casa abaixo, no quarto período e na mesma família que o elemento X, beleza? Agora o Z. Não, elemento Z, né? Ai, meu Deus do céu, tô confundindo, é o Z aqui, né? Isso. Então, aqui o Z. Agora, vamos ver o Y. O Y, gente, ele é bloco P. E se ele é bloco P, aonde que se localiza? Ele é de representativo também. O bloco P se localiza aqui, né? Do grupo 13 ao grupo 18. Então, ele só pode estar entre essas famílias. Do grupo 13 até o grupo 18. Como é que eu vou saber exatamente que grupo que ele se encontra? Olhando a quantidade de elétrons na última camada. A última camada é essa M. E é só contar a quantidade de elétrons. 2 mais 3, 5. Então, ele está no grupo 15, certo? Por ter 5 elétrons, a gente lembra lá daquela ideia do grupo da família 5A, grupo 15, certo? Então, grupo 15. Então, ele se encontra também no terceiro período, né? Então, eu vou desenhar ele na mesma linha, no mesmo período. E aqui seria mais ou menos o grupo 15. Tranquilo? Beleza, tá aqui o nosso elemento Y. Ok, professor. Já sabemos a localização deles. Agora nós temos que saber quem tem maior raio atômico. Agora que é de boa, né, gente? Tranquilo, localizamos eles na tabela. E eu sei que o raio atômico cresce. Ele cresce descendo a tabela, aonde tem mais camadas, e contrário ao número atômico, aonde tem menos carga nuclear efetiva, menos atração. Então, olha só, perfeito, né? Olha só que tranquilo, gente. Dentro aqui, ó, quando eu analiso, comparo X e Y, eles estão no mesmo período. Concorda comigo? Como eles estão no mesmo período, eles têm a mesma quantidade de camadas. Aí você pode se perguntar, professor, se eles têm a mesma quantidade de camadas, como que eles podem ter raio atômico diferente? Se são 3 camadas, é a mesma distância do núcleo até a terceira camada deles. Só que aqui a gente tem que lembrar da quantidade de carga de atração, certo? De atração do núcleo com a última camada. Eu percebo que X ele está, ó, na posição aonde me dá um número atômico menor.
Ou seja, o número atômico, já posso até comparar aqui mesmo, né? Aqui o número atômico dele é 12 e do Y é 15. Então, ó, por causa disso, ó, por causa do número atômico, olha só, por causa desse número atômico de X ser menor que o número atômico de Y, faz com que a carga nuclear efetiva, ou seja, a atração, seja menor. Então, aqui no caso, aqui eu tenho uma atração bem menor. E como eu tenho uma atração bem menor, o que me acontece? O raio atômico fica maior. Menos atração, raio grande. Beleza? Então, aqui, ó, já sei que Y perdeu para X. Então, galera, guardem isso daí, anotem. No mesmo período, se aparecer lá elementos no mesmo período, qual vai ser a chave de desempate? Quem tem menor número atômico tem maior raio atômico. Beleza? Então, quem tem menor número atômico tem maior raio atômico, por causa que vai ter uma menor atração. Tranquilo? Então, aqui, ó, Y já perdeu. Ou seja, gente, acaba que Y vai perder também para Z. Obviamente, né? Obviamente. Então, aqui, ó, em ordem crescente, ele é o menor raio atômico. Em sequência, gente, agora vai vir quem? X ou Z? Quem que vai ganhar? Eu percebo que X e Z estão no mesmo grupo, na mesma família. Então, professor, se eles estão no mesmo grupo, na mesma família, como é que vai desempatar? Aqui é simples, né, minha gente? Olha só, quem está mais embaixo? Quem está mais embaixo tem mais camada, e nesse caso é quem? Z. Então, nesse caso aqui, X tem 3 camadas só, e Z tem 4 camadas. Então, ele tem muito mais camada. Ele tem uma camada a mais, na realidade, né? Ele tem uma camada a mais que X. Então, ele tem um raio atômico maior, por estar mais embaixo também na tabela. Ok? Então, aqui em sequência vem o X e o maior de todos é o Z. Tranquilo? Sossegado, né, gente? Essa é uma abordagem clássica que pode cair, que sempre cai, em relação a raio atômico, ok? Aqui eles poderiam até perguntar para vocês se X e se Z eram da mesma família, se são metais alcalinos terrosos, coisas que eles podem perguntar. Essa é uma abordagem clássica, ok? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Na próxima videoaula eu vou continuar falando de raio com vocês, só que de raio iônico, raio de íons, certo? Nós tratamos até aqui sobre os raios de átomos neutros. Agora nós vamos tratar o raio de íons, ok? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.